Bom dia, grupo da leitura! Eu me chamo Leandro Monte, estarei dando continuidade à leitura do livro Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, de Paulo Freire. E hoje iniciaremos mais um subcapítulo, intitulado Ensinar exige liberdade e autoridade. Assim segue. Noutro momento deste texto, me referi ao fato de não termos ainda resolvido o problema da tensão entre a autoridade e a liberdade. Inclinados a superar as tradições autoritárias, tão presentes entre nós, resvelamos por formas silenciosas de comportamento e descobrimos autoritarismos onde só houve o exercício legítimo da autoridade. Recentemente, jovem professor universitário de opção democrática comentava comigo o que lhe parecia ter sido um desvio seu no uso de sua autoridade. Disse, constrangido, ter se oposto a que o aluno de outra classe continuasse na porta entreaberta de sua sala, a manter uma conversa gesticulada com uma das alunas. Ele tivera, inclusive, que parar sua fala em face do descompasso que a situação provocava. Para ele, sua decisão, com que devolvera ao espaço pedagógico o necessário clima para continuar sua atividade específica e com a qual restaurara o direito dos estudantes e o seu de prosseguir a prática docente, fora autoritária. Na verdade, não. Licencioso teria sido se tivesse permitido que a indisciplina de uma liberdade mal centrada desequilibrasse o contexto pedagógico, prejudicando assim o seu funcionamento. Num dos inúmeros debates que venho participando e em que discutia precisamente a questão dos limites sem os quais a liberdade se perverte em licença e a autoridade em autoritarismo, ouvi de um dos participantes que, ao falar dos limites à liberdade, eu estava repetindo a cantinela que caracterizava o discurso do professor seu, reconhecidamente reacionário, durante o regime militar. Para o meu interlocutor, a liberdade estava acima de qualquer limite. Para mim, não exatamente porque aposto nela, porque sei que, sem ela, a existência só tem valor e sentido na luta em favor dela. A liberdade sem limite é tão negada quanto a liberdade asfixiada ou castrada. O grande problema que se coloca ao educador ou à educadora de opção democrática é como trabalhar no sentido de fazer possível que a necessidade do limite seja assumida eticamente pela liberdade. Quanto mais criticamente a liberdade assume o limite necessário, tanto mais autoridade tem ela, eticamente falando, para continuar lutando em seu nome. Gostaria uma vez mais de deixar bem expresso o quanto aposto na liberdade, o quanto me parece fundamental que ela se exercite assumindo decisões. Foi isso, pelo menos, o que marcou a minha experiência de filho, de irmão, de aluno, de professor, de marido, de pai cidadão. A liberdade amadurece no confronto com outras liberdades, na defesa de seus direitos em face da autoridade dos pais, do professor, do Estado. É claro que nem sempre a liberdade do adolescente faz a melhor decisão com relação a seu amanhã. É indispensável que os pais tomem parte das decisões com os filhos em torno deste amanhã. Não podem nem devem omitir-se, mas precisam saber e assumir que o futuro de seus filhos é de seus filhos e não seu. É preferível, para mim, reforçar o direito que tem a liberdade de decidir, mesmo correndo o risco de não acertar, a seguir a decisão dos pais. É decidindo que se aprende a decidir.
Não posso aprender a ser eu mesma se não decido nunca, porque há sempre a sabedoria e a sensatez do meu pai e minha mãe a decidir por mim. Não valem argumentos imediatistas como já imaginou o risco, por exemplo, com que você corre de perder tempo e oportunidade, insistindo nessa ideia maluca? A ideia do filho, naturalmente. O que há de pragmático em nossa existência não pode sobrepor-se ao imperativo ético de que não podemos fugir. O filho tem, no mínimo, o direito de provar a maluquice de sua ideia. Por outro lado, faz parte do aprendizado da decisão a assunção das consequências do ato de decidir. Não há decisão a que não se sigam efeitos esperados, pouco esperados ou inesperados. Por isso é que a decisão é um processo responsável. É uma das tarefas pedagógicas dos pais é deixar óbvio aos filhos que sua participação no processo de tomada de decisão deles não é uma intromissão, mas um dever, até desde que não pretendam assumir a missão de decidir por eles. A participação dos pais se deve dar, sobretudo, na análise com os filhos das consequências possíveis da decisão a ser tomada. A posição da mãe ou do pai é a de quem, sem nenhum prejuízo ou rebaixamento de sua autoridade, humildemente aceita o papel de enorme importância de assessor ou assessora do filho e da filha. Assessor que, embora batendo-se pelo acerto de sua visão das coisas, jamais tente impor sua vontade, se abstenha porque seu ponto de vista não foi aceito. Assim concluímos a leitura dessa semana. Tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana para todos e até a próxima segunda-feira. Até mais!